Oi, alô? Deu? Ó, reclamação aí, ó. Não vou mais dar aula depois do almoço, tá? Principalmente aula. Né? Né? Pô, sacanagem isso aí, mano. Alô? Oi? Oi? Alô? Melhorou? E aí, pessoal? Beleza? E aí? Oi? Pô, sacanagem, ó. Chega, soltou tudo. Caramba, vamos lá, pessoal, né? Já deu exatamente o horário. Boa tarde, né? Vamos lá, nossa revisãozinha linda e maravilhosa de AF, né? Seguinte, galera, eu coloquei aqui os principais princípios, vamos falar um pouquinho de cada um, vamos falar dos instrumentos orçamentários, vamos falar um pouquinho sobre a LOA e vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? O material de vocês, né? Nesse material tem questões, a gente pode resolver todas as questões, mas eu acredito que é mais interessante, pessoal, a gente ver uma breve revisão de forma rápida de tudo, né? Tranquilo? Eu acho que é mais interessante, até porque, né, o gabarito está aí, qualquer coisa você faz, dá para responder, tem um gabarito, a gente mata essas questões. Certo, meus lindos? Então vamos lá. Tá certinho aí, meu querido? Tá dando certo aí? Fechou, né? O papo é pop. Vamos começar. Tá atrasadinho, né? Não, trouxe o café. Tá perdoada. Toma. Ui, tá cheinho, pai. Gosto é assim, ó. Sim, mas toma. Gosto é assim, ó. Pô, ó, aprendam, amigos, que não trouxeram um presente pra mim no dia do professor. Obrigado, queridos alunos maravilhosos, tá? Obrigado. Eu tenho certeza que a maioria aqui vai passar, aí o que vai acontecer? Vai esquecer do professor, vai esquecer do... A maioria do pessoal passa, toma posse, sabe o que faz? Esquece do professor. Professor, paga o churrasco. Mentira. Não paga. Mentira. Isso é, eu já parei com essa ilusão, é mentira. Não paga. Pô, gel, velho. Eu quero é picanha, meu irmão. E não vem com Skol Cristal não, meu irmão, é Heineken. Por favor, original. Pô, ei, grava isso aí não, pai. Corta isso daí. Tá gravando, mano. Tá gravando. Ó, povo de casa. Heineken, tá, pai? Pelo amor de Deus. Não vem com Skol não, faz mal. Vamos lá. Então, vamos tentar ver tudinho um pouquinho, pessoal. Coisas que podem cair. Certeza que cai no concurso vai ser o quê? Princípios. Vai cair uma questão de princípios. Não adianta. Vai cair uma questão de princípios. Vamos lá, galera. Vamos relembrar um pouquinho desses princípios. Esses três lindos aqui, eles estão onde? No artigo 2º da Lei 4.320. São todos, de todos os artigos, pessoal, esses dois são aqueles que estão expressos na lei, tá? Estão escritos ali. Então, toda vez que tem um concurso, geralmente eles colocam um desses três carinhas aqui. Então, eu preciso que vocês lembrem disso. Galera, toda vez que eu falo de anualidade, eu estou falando de quem? Anualidade, eu estou falando de quem, pessoal? Eu estou falando que o meu orçamento ele vale por quanto tempo? Um ano. Falei para vocês, todos os princípios, eles são o quê? São iguais, os conceitos são parecidos com os nomes, então se torna mais fácil de você aprender. Então, toda vez que eu falo de universalidade, pessoal, eu estou falando de quê? No meu orçamento tem que ter todas as receitas e todas as
despesas. Não adianta. Então, quando eu falo anualidade, o meu orçamento vale quanto tempo, pessoal? 1 ano. Pergunto para vocês, ele coincide ou não com o ano civil? Sim. Coincide com o ano civil, né? E esse ano civil, galera, eu pergunto, é o meu exercício financeiro, que começa dia 1º de janeiro e vai até? Perfeito. Quando eu falo universalidade, pessoal, é que meu orçamento tem que ter o quê? Todas as receitas e todas as... Perfeito. Galera, tranquilinho. Agora vem aquele que despenca, que é o da unidade. E o da unidade fala o quê, pessoal? Fala que o meu orçamento, ele é o quê? É um só para todos os entes. Cuidado com isso, porque muita gente mandou mensagem para mim, professor, é todos os entes? É para cada ente. Como assim? A União, ela vai fazer um orçamento para a União, né? Cada estado, pessoal, vai fazer o seu orçamento. Até porque, pessoal, o estado de Rondônia, ele que é responsável pelo ICMS, ele que é responsável pelo IPVA. Então, já que ele que recolhe esse dinheiro, essa receita, pertence a quem? Ao Acre ou Rondônia? Rondônia. O Acre também vai receber os IPVAs, ICMS e TCMD deles? Sim, então eles vão ter que fazer o orçamento deles. E cada município vai criar o quê? O seu orçamento. Então, quando eu falo unidade, pessoal, é só um orçamento para cada ente, tá? Como assim um orçamento para cada ente, professor? Cada poder vai mandar sua proposta para o poder executivo, né? Porque a iniciativa de quem inicia o orçamento, pessoal? Poder executivo. E manda para quem? Perfeito. E o Poder Legislativo vai fazer o quê? Aprovar e autorizar os gastos, né? E volta para o Poder Executivo como lei. Perfeito, pessoal. Quando eu falo orçamento bruto, eu estou falando o quê, pessoal? Que o orçamento são pelos seus totais, vedadas o quê? Deduções. Eu não posso colocar os valores líquidos. Lembra do seu salário? Uau, eu vou receber lá aqueles monte de dinheiro no MPU. Você tem que lembrar o seguinte: o orçamento, ele vai o bruto que você recebe ou o líquido que você recebe? O bruto, tá? Equilíbrio. Esse princípio do equilíbrio veio na LRF, né, galera? E o que esse princípio fala? Ele fala que eu tenho o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Eu não posso ter mais despesas que receitas, né? Por esse daqui eu coloquei, por quê? Pode, esse bicho tá batendo aqui, ó, que pode, vai vai cair esse aqui, ó. Publicidade, ele é diferente de transparência. Publicidade é quando eu vou lá e faço a publicação da minha LOA, do meu instrumento orçamentário. Fiz a publicação, ótimo, professor, mas publicação é diferente de transparência. Ah, professor, mas um depende do... Não quero saber, tá? Quando eu falo publicidade, ele está na Constituição Federal, lá no artigo 37, que fala do LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, papapá. E quando eu estou falando de transparência, ele veio na LRF, tá, pessoal? Ele veio na LRF. Então, toma cuidado. Transparência, né? Ah, por exemplo, eu vou publicar um edital de licitação, beleza? Um aviso de licitação. Publiquei esse aviso. Opa, o que eu fiz? Eu simplesmente fui de acordo com o princípio da publicidade. Mas se eu publiquei esse aviso de licitação lá na pontinha, tu tem que clicar no link, aí tu tem que ir lá no outro pedacinho, então tipo, está totalmente escondido. Eu pergunto, ele está transparente? Não, tá? Então cuidado, que publicidade e transparência são diferentes. Lógico que a transparência depende da publicidade, porque com a transparência eu publico, tá? Cuidado. Aqui, não afetação. O princípio da não afetação é de quem, pessoal? É de todas as receitas? É não afetação. Como assim? Que eu expliquei para vocês, é aquele negocinho lindo e maravilhoso, né? Não afetação. Ah, minha rua está esburacada, eu pago IPVA, eu pago meus impostos e essas ruas estão todas esburacadas. Lembra que eu falei para vocês? Não pode mais falar isso. Por quê? Por causa do princípio da não afetação, porque eu não posso vincular o quê? Impostos a despesas. Eu não posso, né? É vedado a vinculação dos impostos. Então, quando eu falo não afetação, pessoal, eu não posso vincular os impostos. Taxas eu posso? Contribuição de melhoria eu posso?
Aluguel eu posso. O único que eu não posso é quem? Os impostos. Salvo 5 exceções. E quais são as exceções, pessoal, do princípio da não afetação? Saúde, educação, nós temos o da administração tributária, nós temos das garantias e contra as garantias de operações de crédito, e nós temos o transferências constitucionais. Obrigado, tá? Então, olha só, nós temos algumas exceções. Nós temos 5 exceções. E quais são? Nós temos da saúde, nós temos da educação, nós temos tributário, que é a administração tributária, transferências constitucionais, são aquelas transferências que já estão na Constituição. E quais são elas, professor? Fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Cuidado com isso daqui, meus lindos, tá? Porque muitas vezes ele fala, são transferências constitucionais. E quais são as transferências? Opa, FPE e FPM, tranquilo? E o da exclusividade, são dois que despencam, unidade e exclusividade, né? E o que está dizendo o princípio da exclusividade, pessoal? Opa, que o orçamento ele é exclusivo para o quê? Receitas e despesas. Eu não posso ter dispositivos o quê? Estranhos. Ah, então eu falei dispositivos estranhos, eu estou falando de quem? Exclusividade. Perfeito, galera, tranquilinho, maravilhoso. Só que cuidado, que o exclusividade nós temos quantas exceções? 3. E quais são? Autorização, crédito, o quê? São os créditos adicionais? Não, são os suplementares, tá? São todos os créditos adicionais? Não, são só os suplementares. Ah, então os especiais e os extraordinários não entram na exclusividade, tá bom? Então, vou até colocar aqui para vocês, gente, ó. Então, toda vez que eu falo crédito, autorização de crédito suplementar, tá? Suplementar. Toda vez que eu falo de antecipação de receita orçamentária e toda vez que eu falo de operações de crédito, tá? Operações de crédito. Então, são as 3 exceções do princípio da exclusividade. Não posso ter dispositivos estranhos. Ah, eles querem colocar um dispositivo sobre direito tributário no meu orçamento. Pode? Não, não pode, porque o meu orçamento serve para receitas e despesas. A única coisa que é exceção são os créditos, a autorização de crédito suplementar, antecipação de receita orçamentária e operações de crédito. Tá, pessoal? Acredito que são os princípios mais cobrados em provas. Tem outros, né? Tem o do proibição do estorno, aquelas outras, mas já expliquei vários para vocês, certo? E aí a gente entra, galera, nas questões dos orçamentos. Tipos de orçamento, né? Nós temos aqueles que são os clássicos e os modernos, são uma classificação simplesmente doutrinária. Quando eu estou falando de orçamento tradicional, galera, o que é o orçamento tradicional? É uma mera peça contábil. O orçamento tradicional é uma mera peça contábil, com receitas e despesas. Eu não tinha mais nada, gente. Quando eu falo de orçamento tradicional, era só uma peça orçamentária. Um documento, acabou. Chegou, ele não tinha nada. Falei para vocês, imagina lá em 1910. O governo estava preocupado com alguma coisa? Não, 1910 não estava preocupado com nada. Então, simplesmente, ele só tinha um papel, uma peça contábil de tudo que eu vou receber e tudo que eu vou gastar. Tranquilo? E aí a gente entra aqui no orçamento moderno. E quando eu falo de orçamento de desempenho e orçamento programa. Qual é o orçamento do Brasil, pessoal? Base 0, programa de desempenho. Perfeito, é o do Brasil. Quando eu estou falando do orçamento de desempenho, qual é a maior diferença desse carinha para o orçamento programa? Que o orçamento de desempenho eu não tenho vinculação entre o quê? Planejamento e orçamento. Planejamento e orçamento. É a maior diferença entre o desempenho e o de programa é justamente esse. Quando eu falo orçamento do programa, eu
eu tenho vínculo entre o planejamento e orçamento. Beleza, galera? Tranquilinho? De forma bem legal para a gente relembrar. Aí quando eu estou falando do orçamento base zero, galera, é aquele que todo novo ano eu vou fazer revisão de todas as minhas despesas. Expliquei para vocês. No Brasil, gente, quando eu crio um programa, né? Para que serve programa? Para quando eu tenho um problema, o que eu faço? Programa para resolver o problema, acabou. Meu amigo, não importa, tá na Constituição. Tá lá, acabou. 165, tá lá, parágrafo 1º, que fala quando eu estou falando de PPA. Quando eu tenho um problema, o que eu tenho que criar, pessoal? Programa. Um programa para resolver isso daí. Beleza, gente? Então, só que no Brasil, quando eu crio um programa para poder resolver esses problemas, todo novo ano, o que eu faço? Atualizo os valores. Eu vou fazendo a atualização desses valores. Mas quando eu estou falando do base zero, o que acontece? Todo novo ano, minhas despesas, esses meus programas, eles são o quê? Revisados como se fossem novos. Então, todo novo ano, pessoal, eu tenho que fazer uma justificativa desses programas. Justificar como se fosse novo, tá? Geralmente esse daqui é utilizado lá na Inglaterra, surgiu na Inglaterra, tá, pessoal? Lembra que eu falei? As maiores criações no orçamento veio da onde? Inglaterra, né? Salve, rainha. Tranquilo, pessoal? E quando eu entro no participativo, o que é participativo? É quando a população participa da criação do orçamento, que geralmente são criadas aonde? São criadas nessas pequenas cidades. Aqui em Rondônia tinha, Porto Velho tinha, os líderes de bairro, aí o prefeito, vou montar meu orçamento. O que acontece? Chama os líderes. Estou com problema no poço lá da escola tal, estou com problema na rua tal. Então eles juntam e simplesmente fazem o seu orçamento com base na participação da sociedade. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Crises? Desesperos? Raivas? Desesperos? Raiva? Sono? Frio? Calor? Não? Tranquilinho? Dor de cabeça? Tá? Dor de cabeça? TPM? Não? Tá TPM não? Menino, só tranquilo? TPM ali? Não, levantou a mão ali, eu pensei, pô, menino com TPM, né? Pô, foi tu que levantou a mão que fez. Foi assim, né? Chifre? Não sabe, né? Não sabe. Liso? Liso? Aí, é unânime, né, pessoal? Café maravilhoso, obrigado. Então, gente, vamos lá, instrumentos orçamentários. Bora fazer as questõezinhas? Bora. A técnica orçamentária, na qual estrutura o orçamento, dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão e do orçamento. É o orçamento tradicional? É, pessoal. Né? A técnica orçamentária, na qual a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão, é o do orçamento tradicional? Perfeito, galera, tá? O orçamento tradicional é justamente aquele carinha que dá ênfase à contabilidade, receitas e despesas, acabou, não tenho nenhuma vinculação a nada. Tranquilo? 2. Assinale a opção correta que apresenta o tipo de orçamento moderno que enfatiza a vinculação entre planejamento e orçamento e o que estabelece metas e objetivos. Pessoal, qual é que tem vínculo entre o planejamento e o orçamento? É orçamento, programa. Beleza, a letra é simples, fácil, como tudo no orçamento público, né? Vamos lá. O orçamento base zero é o procedimento segundo o qual todas as unidades de uma mesma entidade planeja seu orçamento anualmente, como se cada ano fosse independente um do outro, denominado orçamento. É o base zero? É o base zero, então tá certo. Corre para o abraço. Não quero ninguém errando esse negócio de orçamento aqui. Senão eu vou dar na cara. Não quero. Olha aqui no meu olho. Pegadinha no vamos lá. Você tá meio bruto, professor. Vamos lá. De acordo com... Nossa, fiquei vermelho agora, velho. Nossa senhora. Eu quero mais 15 minutos. De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve valer por uma unidade de tempo, isto é, para um período de um ano.
Tá certo ou tá errado, pessoal? Qual que é o período que fala, qual o princípio que fala que tem que ter o período de um ano? Perfeito. A respeito do orçamento público, instrumento de gestão de maior relevância da administração pública, julgue o item a seguir. O princípio da universalidade do orçamento, consagrado na Constituição brasileira, estabelece que o montante da despesa autorizada de cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. Tá certo, gente? Ou tá errado? Gente, o princípio da universalidade do orçamento, consagrado nas Constituições, estabelece que o montante de despesas autorizadas de cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas. Qual é o princípio que fala sobre isso? É o princípio do equilíbrio. Gente, o equilíbrio é que eu tenho que ter equilíbrio entre receitas e despesas. Eu não posso ter mais despesas que receitas, gente. Eu tenho que ter dinheiro para pagar mais despesas, senão não vale. Tá, pessoal? Então está o quê? Errado, 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 errado. O gabarito preliminar e o gabarito oficial, certo? Pô, foi top essa. Julgue o item seguinte, relativo ao orçamento público. De acordo com o princípio da unidade orçamentária, a vigência do orçamento deverá ser limitada a um exercício financeiro? Quem tem que ser um exercício financeiro, pessoal? Anualidade, perfeito. Né? A duração de 4 anos de vigência... Opa! PPA agora. 7 é PPA já. Então, quais são os nossos instrumentos orçamentários? Não é? É o PPA já, né? Olha só. Tá errado? Olha, gente. Instrumentos orçamentários. Vamos lá. Instrumentos orçamentários. Nós temos quantos instrumentos orçamentários, pessoal? Nós temos o PPA, a LDO e a... Quando eu falo, pessoal, que aquele orçamento, que ele é estratégico, eu estou falando de PPA, LDO ou LOA. O orçamento que ele é o quê? Ele tem, é o plano estratégico do governo. Estou falando de quem? PPA, LDO ou LOA? PPA. O estratégico é o PPA. Quando eu falo plano operacional, estou falando de quem? PPA, LDO ou LOA? E o tático é quem? PPA, LDO ou LOA? Perfeito. Então, o PPA é o nosso plano estratégico, é onde tem os sonhos, os objetivos de todos os nossos governantes. E ele é feito de que forma, pessoal? Regionalizado. Que eu falei para vocês, tem um problema no Brasil, né? Ou em Rondônia, ou tanto faz. O que acontece? Eu tenho que criar um programa. Só que esse programa ele tem que ser de forma regionalizada. Estou com problema de fome. O maior problema de fome é no Nordeste. Então eu vou criar um programa justamente para acabar com esse problema de fome. E eu vou concentrar esse programa, né? Aonde? No Nordeste. Porque lá é que está meu maior problema. Analfabetismo. Norte. É o Norte junto com o Nordeste. Por quê? Muitos ribeirinhos não têm como sair para as escolas. Então eu vou fazer o quê? Um programa para acabar com o analfabetismo. E vai se concentrar mais aonde? No Norte. E é assim que funciona o PPA. Sonhos, né? Todos os objetivos, eu quero acabar com os problemas do Brasil. Eu vou ter que colocar isso aonde, pessoal? Fica na cabecinha dele ou eu tenho que criar uma lei? Eu tenho que ficar na minha cabecinha ou eu tenho que virar lei? Virar lei por causa do princípio da legalidade. Eu só posso fazer aquilo que está em lei. E primeira pergunta, os instrumentos orçamentários, quais são os tipos de leis? Quando eu crio, quando vira lei, qual é o tipo de lei, pessoal? Complementar, ordinária ou... Ordinária. Pô, falhou a última, né? São leis o quê? Ordinárias. Ordinária. O pai de Washington, tá, pessoal? Tá gravando. A próxima vez eu vou fazer assim, ordinária. Olha só, pessoal. E o PPA, ele é o quê, pessoal? É toda vez que eu falo de quê? Dom. Coloca isso na sua cabeça. Faz uma tatuagem, pessoal. Dom. Dom. Coloca assim, ó, dom. Quando fala dom, estou falando de quem? PPA. É diretriz, objetivos e metas de quem? Da administração pública. Aí que vem das despesas de capital e outras dela decorrente. Toda vez que eu falo despesa de capital e outras dela decorrente, eu estou falando de quem? PPA. E ainda os programas de duração continuada. Primeira pergunta, o PPA vale quanto tempo?
4 anos. Ele coincide com o mandato do presidencial ou não? Não, ele começa sempre no segundo e termina no final do primeiro ano do subsequente. Perfeito, galera. PPA matou. Administração Pública é despesas de capital. É despesas correntes, está escrito aqui, pessoal? É de capital. E outras delas decorrentes. Quando eu falei despesas de capital e outras delas decorrentes, é quem? PPA, tá? E o PPA, gente, a composição do PPA é feita de quê? De programas, né? Então, toda vez, gente, que se cair uma questãozinha para vocês apareceram, o programa para realizar isso tem que estar em qual instrumento orçamentário? PPA. No PPA que tem que ter os programas, todos os programas do governo, certo, pessoal? Porque assim, eu tenho problemas, eu quero acabar com esses problemas, o que eu faço? Eu tenho que criar programas para acabar com esses problemas. Então são sonhos, objetivos, metas dos governantes. E ele vai ter que colocar tudo isso aonde? PPA. E o PPA vai virar o quê? Lei. Porque ele só vai concretizar esses sonhos se estiver em lei. Porque ficar só no mandalão não dá certo, né, pessoal? Tem que fazer o quê? Botar no papel e fazer acontecer. Tranquilo, matamos PPA. LDO. LDO, pessoal, é toda vez que eu falo do meu plano tático, né? Tático. PPA é o meu plano estratégico, né? E minha LOA é o operacional. Vamos lá, meus lindos, vamos lá de forma bem tranquilinha. LDO é aquele que foi criado aonde? Na Constituição Federal. Lembra? O LDO foi criado na Constituição Federal. Só que ele era aquele orçamento, né? Aquele orçamento assim, tá ali, vamos cumprir, né? Tá na Constituição e tal. Aí, simplesmente veio a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, pegou a LDO e fez o seguinte, você vai ser eu ia falar besteira, eu olhei pra câmera. Você vai ser a melhor de todas, né? Pra ficar bonitinho, né? Tem que pensar que eu tô com um monte de criancinha aqui. Então assim, a partir de agora veio a LRF e falou o seguinte, você agora vai ser estrelinha de tudo. A estrelinha da árvore de Natal. Então, gente, tem que tomar cuidado, que a LDO foi criada onde? Na Constituição. Mas quando chegou em 2000 foi criado a LRF. A LRF chegou e colocou um monte de coisa pra LDO fazer. Mas o que é a LDO, pessoal? Lá na Constituição, no artigo 65, parágrafo 2º, fala o quê? Ele fala que a LDO são as metas e prioridades da administração pública para as despesas de capital para o exercício subsequente. Então PPA é despesa de capital e outras delas decorrentes. A LDO é o quê? Despesa de capital para o exercício subsequente. Cuidado, por causa que esses dois aqui, galera, cai bastante e a nossa CESP adora fazer o quê? Misturar as duas, tá? Então toda vez que eu falo despesa de capital exercício subsequente, eu falo de quem? LDO. Outras delas decorrentes, eu estou falando de quem? PPA. Quando eu estou falando, pessoal, eu falei o quê? Que a Constituição Federal fez o seguinte, você vai fazer isso, aquilo, outro, né? Dentro da LDO vai ter o que? As metas e prioridades. Dentro da LDO vai ter o que? Despesa de capital para exercício subsequente. E o que vai conter? Qual é a composição da LDO? Gente, de acordo com a Constituição Federal, lembra que eu tenho uma tabelinha para vocês? O que a Constituição fala e o que a LRF fala. Constituição fala o seguinte, você vai orientar a elaboração da LOA, né? LDO, pessoal, é o que? A mamãe da LOA. Vai orientar a elaboração da LOA. LDO é a mamãe da LOA. A LDO é o que? É a mulher da LOA. Quem que manda em casa? É homem ou mulher? Mulher. Então, você chega em casa, né? O que a mulher fala? Vai lavar a louça. O que tu faz? Vai lavar. Então é o seguinte, tu tem que pensar dessa forma, é preciso que pareça. A LDO vai falar o seguinte, construa 50 quilômetros de asfalto. Aí o que a LOA vai fazer? Tá bom. Ela vai pôr a mão na massa, ela vai fazer o operacional daquilo. E é assim que funciona literalmente, gente. É lá na LOA que ela vai procurar receitas para fazer o quê? Os 50 quilômetros de asfalto. Então quem que vai fazer? Igual um homem, né? Chegou em casa, tá bom, vou lavar a louça. Ele vai fazer o quê? O operacional. Que é lavar a louça, né? E depois o que acontece?
A LDO ainda briga, né? Mas tudo bem. Vamos lá. LRF também trouxe algumas coisinhas para LDO. E quais foram as coisinhas que a LRF trouxe, pessoal? Ela trouxe o princípio do equilíbrio. Eu não posso ter mais despesas que receitas, tá? Eu vou ter o que, pessoal? Toda a parte de custos, os programas que foram criados no PPA vai ter que estar onde? Na LDO. E ainda o que? As metas e ainda mais os anexos. Lembra dos anexos? De riscos e metas fiscais. Dentro da LDO, pessoal, a LRF, ela trouxe algumas coisinhas. LRF. Ela trouxe o quê? O equilíbrio, né? Equilíbrio. Ela trouxe limitação de empenho. Ela trouxe, né, os anexos. Os anexos de quê, pessoal? Metas e riscos, tá? E riscos fiscais. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Passivo contingente tem que estar dentro da onde, pessoal? Da LDO. E esses passivos contingentes tem que estar onde? Desse risco vai ter que estar dentro do anexos, riscos, tá? Riscos fiscais. Tranquilo? Cuidado, porque ela tem duas coisas. Aquilo que a Constituição trouxe e aquilo que a LRF trouxe. Primeira pergunta, eu vou criar um cargo novo, gente. Eu vou criar um plano de cargos e carreiras. Tem que estar onde? Dentro do PPA, da LDO ou da LOA? LDO. Vou criar um cargo novo, gente, tá? Um cargo novo. Por exemplo, vocês estão fazendo concurso público, só para vocês terem uma ideia. Tem que estar autorizado aonde, pessoal? Na LDO. Porque lá vai ter todos os custos, lá vai ter que estar todos os cálculos do impacto na hora de chamar vocês, né? Porque eu vou chamar muitas pessoas, eu vou ter um impacto muito grande no meu orçamento, certo? Tranquilinho. E aí, vamos fazer questões. Ok, a gente entra na LOA e depois fechou. Com duração de 4 anos, a vigência do PPA coincidirá com os 4 anos do mandato presidencial? Errado. Ele começa quando? Segundo ano. E termina quando? Final do primeiro ano do subsequente. O PPA estabelece não só as despesas de capital, mas também outras delas decorrentes? Perfeito! Acerca da transparência da administração pública, julgue o item seguinte. O PPA é um instrumento que possibilita a participação social, apresenta as diretrizes que devem orientar os gestores públicos, estipula os objetivos que buscam alcançar na gestão e estabelece as metas para os programas de governo? Perfeito, gente. Você só circula objetivos, diretrizes e as metas. Olha só que legal, gente, tá? É o dom. Cadê? Tá aqui, ó. Né? Ó, estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas. Perfeito, galera. E as metas. Vamos lá. 10. Alterações na legislação tributária devem estar dispostas na LDO? Certo ou errado, gente? Certo. É porque a LDO ela vai disporar sobre as alterações da legislação tributária. Não é ela que modifica, ela só vai o quê? Dispor. Cuidado com isso. Eu vou mudar alguma alíquota, alguma base de cálculo, vai ter que ser direito tributário que faz isso. As políticas das agências oficiais de fomento deverão ser estabelecidas na LDO? Perfeito! Políticas das agências oficiais de fomento tem que constar onde, pessoal? Na LDO. E quem foi que mandou? Constituição ou LRF? Quem é que mandou isso? Foi a Constituição, gente, tá? Foi a Constituição. A LRF trouxe isso daqui e a Constituição trouxe tudo isso daqui. Tranquilo? 13. Para 12. A Lua, não, Lua não falamos ainda. Vamos falar de Lua então. Lua. 12. Gente, a Lua é o quê? É o orçamento
operacional, é aquele orçamento que vai simplesmente pôr a mão na massa, né, galera? Só que eu pergunto para vocês, a LOA, eu só vou fazer uma ou vou fazer várias para cada poderes do governo? Eu vou fazer só uma LOA ou vou fazer uma para todo mundo? É só uma para todo mundo. Todo mundo que eu digo, todos os órgãos de dentro daquele ente. Tá, pessoal? Cuidado. Toda vez que eu falo esses princípios, galera, esses princípios, eles sempre estão ligados à LOA. Então, a LOA tem que ter o que, pessoal? Todas as receitas e todas as despesas. A LOA tem que ser o quê? Só uma. A LOA tem que ser o quê, pessoal? Anual. Ela coincide ou não com o ano civil? Sim. Ela tem que ter o quê? Pelos seus totais, vedadas as deduções, princípio bruto. Tem que ser o quê? O equilíbrio entre receitas e despesas. Eu não posso ter mais despesas que receitas. E ainda ela tem que ser o quê? Publicado e tem que ter o quê? Transparência. Não afetação. Na minha LOA, quando eu falo não afetação, estou falando dos impostos. Ainda temos nossas 5 exceções. Cuidado. E a exclusividade. Quando eu falo exclusividade, principalmente na LOA, ela é exclusiva para o quê, pessoal? Prever receitas e fixar as despesas. Tranquilo? Então ela na LOA, gente. LOA. Só que essa LOA, ela é dividida em 3 tipos de orçamento. Ela é só uma para todo mundo. Só que ela é dividida em 3 capítulos. Tem que entender isso. O primeiro capítulo é o orçamento fiscal. O segundo é o orçamento de investimentos em empresas estatais. E orçamento de seguridade social. Então você tem que entender o seguinte, é só um orçamento para todos os entes, um para cada ente, tá, pessoal? Uma para cada ente. E dentro dessa LOA ela tem o capítulo 1, orçamento fiscal. Capítulo 2, orçamento de investimento. Capítulo 3, seguridade social. Cuidado, seguridade social ela é dividida em 3. 3.1. Entenderam como é que funciona? Orçamento saúde, orçamento de assistência social e o orçamento de previdência social. A assistência social, galera, é todos os programas que a gente vê, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quando eu vejo Fome Zero, vai estar onde? Assistência social, tá? E quando eu falo de previdência, que eu tenho que pagar meu INSS, vai estar onde? Previdência social. E SUS? Saúde, tá, galera? Saúde, beleza? De forma bem legal, tá? De forma bem legal. E agora a gente vai fazer questão. O que foi, bebê? Hã? A LOA é composta integralmente por 2 orçamentos. O fiscal e de seguridade social? São quantos? 3. Qual é? Fiscal, investimentos, seguridade social. Ótimo. Para os efeitos da LOA, o exercício financeiro tem início com a aprovação da lei, não coincidindo com este ano civil? Errado! Olha, matei a questão com princípio. Errado, tá? Assinale a opção correta acerca do PPA, LDO e LOA. As propostas orçamentárias que visem a criação de cargos, empregos e funções devem constar na LDO? Perfeito! Tá? Toda vez que eu vou criar qualquer lei, gente, qualquer cargo, qualquer coisa, tem que estar onde? Na LDO, tá? Tem que estar na LDO. 15. A LOA não poderá conter dispositivos estranhos à previsão de receitas e fixação das despesas. Né? Cadê? Nem autorização para contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Tá certo ou tá errado, gente? Certo ou errado? Errado, gente. Porque olha só, o que eu falei para vocês? Os princípios são ligados à LOA. E eu tenho o princípio da exclusividade. Ele fala que eu não posso ter o que? Dispositivos estranhos. Só que eu tenho 3 exceções. E quais são as exceções, pessoal? A autorização de crédito suplementar, quando eu tenho ARO, antecipação de receita orçamentária e operações de crédito. Então, quando eu falo assim, ó, nem autorização para contratação de operação de crédito, tá o quê? Errado. Porque a autorização para contratação de crédito pode constar na minha LOA, mesmo ela sendo o quê? Um dispositivo estranho. Certo, galera? No que diz respeito às despesas públicas, julgue o item subsequente. Despesa?
Ah, eita, desculpa. Vocês agora deram um pulo, né? A lei orçamentária anual compõe-se por 3 peças orçamentárias: orçamento fiscal, investimentos estatais e seguridade social. Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir. Despesas públicas são computadas na lei orçamentária anual ou despesas não computadas na lei orçamentária anual ou insuficientemente dotadas. Ih, estou falando de créditos adicionais aqui. Vamos falar de créditos adicionais. Aqui é créditos adicionais. Vamos lá, pessoal. Posso apagar? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os créditos adicionais, pessoal. Cuidado com o orçamento de investimento, lembrei agora. É toda vez que a União tem de forma o quê, pessoal? Direta e indireta. É de forma direta ou indireta. A maioria do capital social com direito a voto. Beleza? Então vamos tomar cuidado com o orçamento de investimentos. É toda vez que a União tem de forma direta ou indireta a maioria do capital social com direito a voto. Eu tenho que ter direito a voto, senão não entra no meu orçamento de investimentos. Tá, pessoal? Senão não entra no meu orçamento de investimentos. Então o governo sempre tem que ter o quê, pessoal? 50% mais uma ação para poder entrar no orçamento de investimentos, certo? Até aqui tudo bem, meus lindos? Tá dando certo? Tá encaixando direitinho? Tá? Então fechou. Tá gravando, meu Deus. Tá gravando, meu Deus. Já o chefe vai me mandar embora. Vai, eu tenho certeza. Bora lá. Eu vou ser mandado embora. Chefe, manda embora não. Por favor. Eu acho legal dar algum menino. Hashtag professor Jefferson fica. Tá na internet. Hashtag Jefferson fica. Pode. Gente, vamos lá. Rapidinho. Nós temos aqui os 3 instrumentos orçamentários, PPA, LDO e a LOA. Toda vez que eu estou falando, pessoal, pergunto para vocês, esses instrumentos orçamentários podem haver ajustes? Sim, por causa da necessidade pública. A necessidade pública muda toda hora. Então, o que acontece, pessoal? Se a necessidade pública muda, a nossa necessidade, por exemplo, muda toda hora? Sim. Então, no governo também muda? Sim. E como eu falei para vocês, esses instrumentos orçamentários, eles são autorizativos ou são obrigados a fazer? Eles obrigam ou só autorizam você gastar? Autorizam. E ele é o quê? Flexível, porque conforme vai passando o tempo, pode haver o quê? Ajustes. Toda vez que eu faço ajustes, pessoal, no PPA e na LDO, sempre vão seguir as mesmas regras, tá? Sempre as mesmas regras. Não vi cair nenhuma questão sobre as modificações do PPA e LDO, porque segue a mesma regra. Poder Executivo, Poder Legislativo, autoriza, volta aquela coisa toda. Mas quando eu estou falando de LOA, a LOA nós temos que tomar cuidado, porque ela é operacional. Pode ter ajustes? Pode. E quais são os ajustes, pessoal? Toda vez que eu tenho um ajuste nessa LOA, pessoal, são créditos adicionais. Então, toda vez, pessoal, toda vez que eu falo de ajustes, eu falo de créditos adicionais. Mas depende qual ajuste que eu vou fazer. Depende do ajuste que eu vou fazer. Quando eu falo, pessoal, que eu tenho uma despesa que ela é insuficiente, ou seja, eu fixei lá no início a minha despesa, mas de repente eu cheguei lá no meio do ano, ou agora em outubro, eu não tenho mais. Como assim, professor? Toda vez que eu crio a LOA, pessoal, a LOA ela é para o quê? Eu vou prever receitas e vou fixar as minhas despesas.
E quando eu falo fixar despesas, galera, é que eu estou colocando um teto de gasto. Por exemplo, eu vou simplesmente pagar energia elétrica. Para eu pagar energia elétrica, eu pergunto para vocês, tem que estar na LOA? Tem. Professor, então vou pedir autorização para a energia... Sim. Mas cheguei em outubro, professor, o que eles autorizaram eu gastar, eu não gastei tudo, eu gastei tudo já. Eu pergunto para vocês, posso continuar gastando? Né? Um exemplo. Na LOA, eu vou fixar 12 milhões para gastar com energia elétrica para o próximo ano. E eu estou executando esse orçamento, esse teto de gasto. De repente eu cheguei em outubro, hoje, né, 20 de outubro, estou aqui agora e eu já esgotei meus 12 milhões. Eu pergunto para vocês, chegou a conta de energia, eu posso continuar pagando essa energia? Eu já cheguei no meu teto de 12 milhões. Eu estou dia 20, eu tenho que pagar energia? É necessário? Vamos cortar energia lá do setor? Corta. Então, eu não posso continuar o quê? Gastando, porque eu cheguei no meu teto. Então, toda vez que eu tenho uma despesa que ela é insuficiente, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Criar um ajuste. E qual ajuste que eu tenho que fazer, pessoal? Um crédito adicional. Mas qual crédito adicional, pessoal? Suplementar, especial ou extraordinário? Suplementar. Então o que acontece? Eu vou simplesmente suplementar. Eu vou completar, tá, pessoal? Eu vou completar a minha dotação inicial, tá? Eu vou complementar, tá? Eu vou completar a minha dotação inicial. Eu vou suplementar uma coisa que já foi criada, para eu poder pagar mês de outubro, novembro e dezembro, tá? Então, toda vez que eu tenho que fazer um ajuste, e esse ajuste é complementar uma coisa que já foi inicialmente dotada, o que é dotada? Fixada na minha LOA, eu faço um crédito suplementar. Professor, e eu tenho aquela despesa que eu preciso pagar, eu preciso ter aquela despesa, mas ela não foi computada na LOA. Ela não foi fixada na LOA. Eu posso poder iniciar essa despesa? Eu posso iniciar essa despesa? Não está na LOA essa despesa, gente. Eu posso iniciar? Eu posso começar a trabalhar? Não posso. Porque todas as despesas têm que estar onde, pessoal? Na LOA. Eu não posso gastar se não está na LOA. Eu tenho que colocar ela na LOA. Porque o Poder Legislativo vai autorizar eu gastar esse dinheiro. Se não está na LOA, eu vou ter que fazer um ajuste. E esse ajuste é chamado de crédito adicional. E como esse ajuste é justamente para uma coisa que eu não tenho dotação, eu vou fazer um crédito especial. Porque eu não tenho dotação. Eu não tenho dotação inicial. Ela não está fixado na minha LOA. Tá? Então, quando eu falo que depende, é justamente isso. Quando eu vou complementar uma coisa que já está na LOA, eu faço um crédito suplementar. Quando eu falo que eu não tenho, eu faço um crédito especial. E o extraordinário? E o extraordinário? Gente, o extraordinário é calamidade pública, urgência, emergência, morte. Tem que pensar dessa forma na prova, gente, tá? Urgência, emergência, morte. Você tem que pensar o seguinte: estou desesperado, calamidade pública, aquela coisa toda, eu preciso gastar, não sei o que lá. Cuidado, eu vou ter que fazer um extraordinário. Cuidado com isso, calamidade pública. Vamos lá, gente, a gente está entendendo. Gente, qual precisa de autorização do Poder Legislativo? Qual precisa de autorização do Poder Legislativo? Qual precisa de autorização do Poder Legislativo? O suplementar e o especial. E o extraordinário? Não precisa. Por que não precisa? Calamidade pública, desespero, preciso gastar, simplesmente eu vou lá e gasto. Não dá tempo de pedir, né, a autorização, vou lá e gasto, né? Vamos lá. Formas de abertura. Pergunto para vocês. Todos eu vou abrir de que forma? Todos eu vou abrir como? Decreto executivo. Todos eles eu vou abrir como decreto. Todos eu vou abrir como decreto. Ah, professor, mas tem um que é o diferentão. Quem é o diferentão daqui, pessoal? Extraordinário. Extraordinário eu posso abrir como medida provisória. Guarda isso, pessoal, que você caiu na prova de vocês.
Ah, aquele crédito pode ser aberto medida provisória quem? Extraordinário. Na hora tu lembra de mim. O pai de Washington. Extraordinário. O diferente, pessoal. Tá? Qual é aquele que tem que constar a fonte de recurso? Qual é aquele que eu tenho que dizer de onde que vem o dinheiro? O suplementar e o especial. E quem é o diferentão? Extraordinário. Ele não precisa. Por que ele não precisa, professor? Desespero, calamidade pública, eu preciso gastar. Um dia que tem dinheiro, só vai lá e gasta. Depois presta contas. Mas eu estou no desespero, eu preciso gastar. Beleza, gente? Tranquilinho? E todos esses créditos, pessoal, eles terminam em qual dia? A vigência deles vão terminar em qual dia? 31 de? Todos vão terminar no dia 31 de dezembro, que é o término do exercício financeiro. Todos eles vão acabar no dia 31 de dezembro. Mas temos dois que é diferente, né, pessoal? Como assim, professor, são diferentes? Esses dois carinhas aqui, pessoal, né? Eu nem vou falar muito, nem dar exemplo, só vou direto. Pessoal, se eu abrir eles 4 meses antes do término do exercício, eu posso reabrir se tiver saldo, né? Quais são os dois diferentes? Especial e o extraordinário. Porque eles vão acabar no dia 31 do 12. Mas se eles são reabertos 4 meses antes desse prazo, ou seja, dia 31 do 8, o que vai acontecer, pessoal? Se sobrar saldo, eu posso reabrir no próximo ano. Tá, pessoal? Eu posso reabrir no próximo ano. Perfeito. Então vamos. Parei na 17. 17. Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue o item a seguir. Despesas públicas não computadas na lei orçamentária anual ou insuficientemente dotadas poderão ser autorizadas por meio dos denominados créditos adicionais? Certo! Esse daí, pessoal, é simplesmente o conceito de crédito adicional. São as despesas não computadas ou insuficientemente dotadas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa número 17, você coloca assim, faz um círculo e coloca assim, conceitos de créditos adicionais. Tranquilo? 18. Então está certo, tá, gente? Certo. No que diz respeito às despesas públicas, julgue o item subsecutivo. Créditos especiais são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas? Errado. Qual é esse crédito, pessoal? Extraordinário. Tu nem termina de ler essa questão, tu só vai. 19. O único crédito adicional que pode ser aberto sem a indicação de fonte de recurso a serem utilizados é o crédito extraordinário? Perfeito, é o único. Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue o próximo item, considerando o que está estabelecido na Constituição Federal de 1988. Recursos financeiros de caráter temporário, como fianças, integram a receita da LOA? Certo ou errado? Errado. Vamos lá. Está errado. Está errado! Eu vou explicar para vocês. Oi? Quer que acabe? A gente acaba agora. Falou quase gritando. Tá gravando. É negócio dos meus alunos. Ô bicho bruto. Hoje tá demais, hein? Isso é porque eu tô com sono. Eu tô com sono. Imagina se não tivesse, hein? Bora! Galera, vamos lá. Receitas públicas. Receitas públicas. Quando eu falo, pessoal, que elas são... qual é, gente? Quando eu falo que elas são divididas em orçamentária e extra-orçamentária, qual é o tipo de classificação? Qual é a classificação da receita quando eu divido ela em orçamentária e extra-orçamentária? É a classificação por natureza. Então, quando eu falo classificação por natureza, pessoal, eu estou dividindo minha receita em orçamentária e
extra-orçamentária. Vou colocar só extra, senão vai demorar muito. Tá? Toda vez que eu tenho receitas, pessoal, que ela é de caráter temporário, e toda vez que ela é transitória, eu estou falando de qual tipo, pessoal? As receitas extra-orçamentárias. As receitas extra-orçamentárias, elas não estão na LOA. Se elas não estão na LOA, elas não são previstas. Tá, pessoal? Receita extra-orçamentária é toda vez que eu estou falando de quem? Fiança, calção, papel moeda, e toda vez que eu falo de aro. Tranquilo, gente? Fechou? Caráter temporário. Entrou dinheiro, eu posso gastar? Não. Fica guardado, depois eu vou ter que fazer o quê? Devolver, tá? Então, quando eu falei aí na questão 19, 20, eita. Recursos financeiros de caráter temporário, como fiança, integram as receitas na LOA? Não, porque elas vão estar onde? Extra-orçamento. Ela não vai entrar na LOA, ela é de caráter temporário, transitório. Tá, pessoal? Vamos lá, antes de acabar mais rápido. Ó, a orçamentária, pessoal, ela tem que constar onde? Na LOA. Ela está na LOA. A orçamentária, ela tem que estar o quê, pessoal? Ela tem que ser autorizada pelo Poder Legislativo. Ótimo. Receita orçamentária, a orçamentária, ela tem duas divisões quanto à categoria econômica. E quais são, pessoal? Corrente e de capital, né? E de capital. Todas as receitas que são correntes, elas são as receitas o quê? Efetivas. E as de capital são as não efetivas. Professor, por quê? Galera, toda vez que eu recebo um dinheiro e fico mais rico, ela é uma receita que realmente aumentou meu patrimônio? Por exemplo, eu recebi meu salário, você ficou mais rico? Professor, tem um monte de conta. Não quero saber. Se tu não tivesse conta, você ficou mais rico? Esquece a despesa, estou falando de quê? Receita. Então, quando você recebe o seu salário, você ficou mais rico? Oh, gente, pelo amor de Deus. Né? Pelo menos algumas horas, né? Estou rico. Mas é porque é o seguinte, pessoal, não tenho nada em... Eu não tenho nada em troca. Eu não preciso trocar. Eu não estou fazendo troca. Um empréstimo, você ficou mais rico? Não, por quê? Você tem que pagar aquele empréstimo de novo. Então, mas só que entrou dinheiro na sua conta? Então, se entrou dinheiro é uma receita, mas ela é não efetiva, porque não deixou você mais rico. Tá, galera? E vamos rápido, antes que a professora chegue. Ó, a corrente, pessoal, ela tem algumas divisões. E quais são as divisões da corrente, pessoal? Tributa com paz, né, pessoal? Tributa com paz e né, pessoal? Tranquilo, tributária, contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço, transferências de receitas correntes e outras receitas correntes. E quando eu estou falando de capital, pessoal, é o amor. É o amor, né? Por quê? De capital tu se lasca, né? De capital, empréstimo, tu tá... né? E qual é, pessoal? Opera ali, amor. Se lascou. E né, pessoal? Cuidado, porque pode vir na nossa prova justamente essa diferença, galera, tá? Como assim? É receita corrente. Quais é receita corrente? É operação de crédito. É uma receita corrente? Não, é uma receita de capital. Comigo tu não faz isso, né? Aí com a menininha, pode sair daí um pouquinho, galera. Bora, vem. Enquanto tu estiver vindo, eu tô falando, bem que eu falo, vai, tá? Vem, quando chegar aqui eu paro. Então assim, ó, pessoal, tributária é toda vez que eu falo de impostos, contribuição de melhoria e as taxas, tá? Cuidado com isso. Patrimonial, tomem cuidado, a patrimonial toda vez que eu falo de royalties e aluguéis. Tranquilo, galera? E cuidado que juros... Já vai pagando. Eu vou falando e vai pagando, entendeu? Ei, galera! Boa prova amanhã. Como é que tá? Fala comigo, pô.
Falsidade aqui, ó. Jefferson, Quando ele sair da sala, Jefferson, eu vou botar uma Jefferson, vai então, Jefferson, 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 Jefferson. Ó na cantada, não sou eu. Tá, Vocês quebrou. sabem que eu choro, né? Eu sou sensível. Coloca, quebrou aqui, ó, coloca no Quebrou. bolso. Eu quebrei. Chefe, ele quebrou. Aqui, ó, a outra. São duas. É. Equipa ainda. Põe. Tem que pôr por dentro. Não posso pôr por dentro. Vai, Esse aqui fica onde? aqui. Aí, é esse que pendura. Aqui? Isso. Aí esse aqui. Vai tem pegar? foto. Vai, já tá pegando. Tá pegando? Tá pegando? Fechou. Aí, pronto. Deixa eu apagar. Quantos por cento tem da disciplina na prova? Que eu já vou dar um... A minha Tem quantos por matéria? cento da tua matéria na prova? Ah, só tipo, acho que 40. 40%? É muito. Mas cai. Não, eu já ia chutar, porque a minha tem 15. Tá lascado. Só. Cadê? Só acha aqui, ó. É assim, a gente manda no cursinho, manda em casa, bora lá. Questão 28 de acessibilidade. Uns 6% da prova de vocês está aqui. Vamos lá? Valendo. 28. De acordo com a legislação, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 13.146. Já teve questão pedindo só o número da lei, para saber se vocês conheciam o novo estatuto. De acordo com ela, é considerada a pessoa portadora de deficiência aquela cuja dificuldade de movimentar-se gere permanentemente redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção. Certo ou errado? Isso daqui é o conceito de quê? Eu tenho o conceito de pessoa com deficiência e eu tenho o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Este aí, questão errada, o conceito é de pessoa com mobilidade reduzida. E qual é o conceito de pessoa com deficiência? Esse é importante a gente saber. Porque antigamente a gente tinha um modelo médico e no modelo médico a gente falava assim, ó, pessoa portadora de deficiência. Quem tinha deficiência era a pessoa, um conceito médico técnico. Hoje, esse conceito ele foi atualizado.
Hoje o nosso modelo agora não é mais médico, o nosso modelo é social. E quem? A gente fala em pessoa com deficiência, porque quem importa a deficiência não é a pessoa física. Quem importa a deficiência é a sociedade que não tem as políticas corretas e adequadas para receber essa pessoa com deficiência